Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 47. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e do outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e desce a campina e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimos peixes. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde o En-Gedi até o En-Eglaim. Haverá lugar para que se estendam redes. E seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixes do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado para o outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, ó Deus. Tua palavra, ó Deus, tem nos ensinado através dos louvores, tem nos ensinado que nós devemos prosseguir de pé, Senhor. Ainda, meu Deus, quando tudo diz que não, mas Tua palavra nos encoraja a prosseguir. E nessa noite, Senhor Jesus, a Tua palavra vai ser pregada aos nossos corações. Por esse Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós viemos, ó Deus, à casa do Pai para ouvir a Tua palavra. Por esse Espírito Santo de Deus, nos orienta, nos instrui, nos capacita, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se sente, queridos.
Em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Esse texto tem por título O Rio de Vida, o rio de águas que transformam vidas. Observa, queridos, que em meio às dificuldades, em meio às dores, o Senhor nunca abandona o seu povo. O Senhor tem sempre uma palavra de refrigério para os nossos corações. O profeta Ezequiel, queridos, ele viveu no tempo do exílio na Babilônia. E observa que Israel, como estava em pecado, foi levado ao exílio. O profeta Ezequiel, um homem de Deus, Deus permitiu que ele fosse preso também naquele exílio, para cuidar do povo. Às vezes, acontece um mal e a gente pensa logo no pior. Mas Deus, queridos, Ele tem o seu propósito para conosco. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos buscar a Deus para a gente poder entender o seu propósito. Que muitas das vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus de imediato. Mas quando nós nos deleitamos no Senhor, nós vamos entender o propósito de Deus, viu, irmã Adriana? A palavra de Deus diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então é hora de nós buscarmos a Deus. E no tempo certo, o Senhor vai trazer graça. No tempo certo. Então nós precisamos beber a água desse rio. Esse rio transformador que Deus mostra a Ezequiel na terra longe de casa. Israel estava lá na Babilônia, estava lá sozinho e com aquele povo todo exilado, e ele pensando na sua cabeça o que fazer. E Deus toma Ezequiel nessa visão e mostra para ele um rio, e mostra para ele um caminho na sua visão, e leva ele de um lado para outro, para mostrar para ele que ainda que tivesse no exílio da Babilônia, eles não estavam sozinhos. A mão do Senhor estava lá com ele. Por isso que tem um título: o poder transformador de Deus e da sua perseverança. O rio que emerge do templo simboliza a vida que cura, a vida na presença de Deus. Ezequiel, um homem de Deus, queridos, mas que foi preso juntamente com aquela comunidade de Israel para ser professor dos filhos de Israel na terra da escravidão, para que o povo não deixasse de conhecer a lei do Senhor. E Ezequiel, queridos, é tomado naquela visão, e o verso 1 ele diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do lumiar do templo, para o oriente, para a face da casa, dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. De repente o profeta é levado naquela visão, é mostrado para ele o oriente, a direção do templo de Israel, onde Daniel sempre orava, abria a janela na direção oriental, onde ficava o templo de Israel, embora ele estivesse num país distante. Mas o Senhor pega ele e leva numa visão do templo de Deus. Eles estavam na terra estranha, mas a cabeça deles, Deus mostrava para onde? Que deveria estar no santuário de Deus. Às vezes nós estamos com um problema, mas nossa cabeça precisa estar onde? No Senhor, porque o Senhor resolve o nosso problema. O rio que aquele profeta estava vendo, estava saindo do trono de Deus, e o profeta sendo orientado a andar nesse rio.
E esse rio, queridos, que representa para nós, é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor colocou em nós, como a sua presença em nós, para guiar as nossas vidas. E o profeta Ezequiel recebe esse lugar e entende que é o lugar da presença de Deus, porque o Espírito Santo representa o Senhor nos nossos corações. E o profeta então, ele abre seu coração, queridos, para ser guiado por Deus. Por isso que o homem fala assim, ó, vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos dar uma volta no templo para você entender a visão, entender o propósito. Em Babilônia, queridos, não existia igreja, porque naquele tempo só existia um templo, e esse templo acabara de ser destruído. Mas mesmo assim, o homem aponta e mostra o templo. Às vezes nós achamos que tudo está acabado, que o templo foi destruído, mas aí Deus aparece no nosso sonho e fala assim, ó, o templo não foi destruído, o templo continua de pé, porque a presença de Deus, ela nos capacita, ela nos orienta, porque às vezes na nossa cabeça as coisas já estão perdidas, mas a orientação divina para nós, queridos, é que tudo está de pé, tudo está conforme a palavra de Deus. E nós precisamos o quê? Ser perseverante, seguir a orientação de Deus, porque muitas das vezes nós ficamos cabisbaixos, ficamos tristes, mas a nossa vida espiritual precisa continuar crendo. Nós precisamos continuar crendo, porque o Senhor, Ele continua conosco. Nós precisamos continuar buscando o Espírito Santo de Deus para confortar os nossos corações, para apontar para Ele, porque o Espírito Santo, Ele nos traz o que? Paz, nos traz o que? Alegria, nos traz o que? Esperança. Mesmo nos tempos difíceis. O profeta Ezequiel, queridos, imagine ele, foi levado para um país estranho. O que fazer? O Senhor orienta que crie sinagogas para ensinar o povo, para que a fé daquele povo não se tornasse, não se acabasse, para que eles continuassem crendo no Deus de Israel, e que aquela tribulação, aquele problema que eles estavam passando era passageiro. Deus ainda continuava com planos para ele. E aquele homem então, diz o verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma vara de cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. A nossa experiência cristã, queridos, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na palavra de Deus. E o que esse homem está mostrando para Ezequiel é que Ezequiel deveria buscar a Deus, seguir a presença de Deus. E ele chama Ezequiel com a vara de medir, com cordel, e mede 1000 côvados. Um côvado, a medida dele é 45 centímetros. Então, se nós olharmos 1000 côvados, vai dar aproximadamente 450 metros. E ele mediu, e as águas davam aonde? No tornozelo dele. E o anjo, o homem de Deus, andando com ele, e mediu mais outros 1000, e daqui a pouco a água já estava subindo para os joelhos. Observa, queridos, que quando nós conhecemos a Cristo, a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos crescer. Que aquela água que dava no seu tornozelo era quando você estava no começo da sua fé, que você deve buscar a Deus para você crescer, para depender, para conhecer o Senhor. E aquele homem de Deus,
Vai andando, daqui a pouco a água que estava dando no joelho, a cada 1000 côvados, a água agora já está dando aonde? Nos ombros. E ele começa a andar mais 1000, e agora a água já subiu. Já não dá mais para atravessar. Só dá para atravessar agora a nado. E o profeta ainda diz: agora é uma água que não se pode atravessar. Porque nós estamos, queridos, imbuídos, nós estamos mergulhados nesse rio que é o Espírito Santo. Não há limites para o Espírito Santo, não há limites de conhecimento. À medida que nós vamos crescendo, o Senhor vai mostrando mais coisas para nós. Existem, queridos, pessoas que começam a conhecer a Deus e param. Pessoas que estacionam na sua fé. Parece que perdeu a esperança, não quer crescer. Para ela já está bom, está satisfeito. Mas a palavra de Deus está mostrando o contrário. Que nós devemos buscar aqueles 1000 côvados que dava no calcanhar, agora já está no joelho. Para outras pessoas já estão no lombo. Para outras pessoas já estão nadando em águas profundas. Porque há um rio. Esse rio, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Esse rio é Jesus. É a sua presença. Então não há limites para nós. E nós precisamos, queridos, mergulhar nesse rio. E mergulhar nesse rio significa cingir nossos lombos, preparar nossas vidas para andar com Deus, para andar nas águas profundas. Nós não podemos nos contentar apenas com a superfície das águas. A superfície, queridos, é para quem está começando. O Jesus, ele te convida para entrar nas profundezas das águas, para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus. Mesmo em tempos difíceis, Ezequiel é convidado a entender o propósito da maturidade cristã. A Bíblia diz que cada um recebeu, queridos, segundo a proporção da fé. Tem gente que ainda está com as águas ainda no tornozelo, porque não amadureceu espiritualmente. Tem gente que as águas já estão no joelho, porque já é mais maduro, já é mais experiente. Tem gente que a água está dando aonde? Nos lombos. E tem gente que já está a nado, porque buscou mais a Deus, porque se preparou mais, porque se entregou ao Senhor, queridos. A Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Então nós precisamos buscar a Deus com alegria, nos entregar a Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente. A Bíblia, queridos, diz que Deus anda procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O nosso crescimento espiritual, à medida que nós vamos andando nos 1000 côvados, nós vamos tendo experiências com Deus. Nós vamos crescendo. Em contrapartida, o Senhor vai nos dando mais, vai nos dando dons espirituais, vai nos dando o que? Alegria, vai nos dando o que? Desejo ardente de continuar o que? Dependendo dEle. Foi assim com os apóstolos. Quando eles começaram, eram crianças na fé, mas depois eles se tornaram grandes homens de Deus, porque largaram a sua vida preguiça, largaram o seu passado para estar onde? Com Deus. Abandonaram as coisas desse mundo para frutificar no reino de Deus. E cada um de nós temos esse chamado. Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para entrar nas águas profundas, mergulhar no rio do Espírito, encontrar com Deus, receber os dons espirituais, sair da superfície, queridos. A superfície é um lugar de passagem. Nós não estamos mais na superfície. Agora nós queremos andar com Deus. Nós queremos entrar nas águas profundas.
ter novas experiências com Deus. E isso, queridos, leva-se tempo, leva-se investimento espiritual, investimento na leitura da palavra, investimento na oração, investimento no jejum, abdicação de muitas coisas do mundo, para que nós venhamos crescer espiritualmente. Então o reino de Deus, queridos, ele tem um preço. Ele tem um preço e Cristo pagou esse preço para nós, para que nós agora vivamos para Ele, para que nós possamos fazer o que? A vontade dEle. E para que nós possamos o que? Nos esforçar para herdar essas coisas, para conquistar isso. João Batista, Jesus disse que desde João Batista o reino dos céus é tomado pela força. E aqueles que buscam se apodera dele. Então buscar com força, queridos, é buscar a Deus o quê? Com toda a sua força, com toda a sua intensidade. É se esforçar para herdar essas coisas, para buscar. Então aquele que busca mais recebe mais, aquele que busca menos recebe menos. Mas o Senhor, Ele deliberou para todo mundo. Mas nós precisamos o quê? Agradar a Deus com a nossa vida, buscar a Ele. E o verso 6, queridos, diz assim: e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e desce a campina e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo que viverá por ele, onde quer que passe este rio. Queridos, isso aqui é uma promessa para as nossas vidas. Esse rio agora está passando por nós. Esse rio que é o Espírito Santo está dentro de nós. Esse mar que está mostrando aqui é o mundo. E nós é que temos que levar a água para esse mundo, para tornar a água daquele mundo uma água saudável. Um dia nós já fomos esse mundo, esse mar morto que não tem vida. Mas Jesus, Ele nos deu vida, e nos deu vida saudável. Para quê? Porque a presença do Espírito Santo chegou em nós. E o homem falou: tu tem visto isso? Aonde esse rio chegar, queridos, vai encontrar um rio morto, mas quando ele chegar, as águas tornarão saudáveis. Por isso nós precisamos o quê? Falar do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela chegou até nós, mas ela ainda precisa alcançar o quê? Muitas vidas. Aonde essa água chegou, esse mar aqui está morto, mas o Senhor está dizendo: aonde essa água passar, vai tornar a água do mar saudável. Vai ter peixe nessas águas. Lembra que Jesus, ele fala com Pedro: olha, Pedro, você é muito bom para pescar, mas eu vou tornar você o quê? Um pescador. Quando você chega num rio que tem muitos peixes, significa que aquela água ali é uma água boa, é uma água saudável. Porque quando o rio está contaminado, os peixes, queridos, é o primeiro sinal que eles começam a morrer. Mas a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, aonde nós chegarmos, nós vamos tornar aquelas águas saudáveis. Você crê assim? Nós precisamos, queridos, andar com Deus. A palavra já foi liberada para você, mas você precisa falar desse amor. A sua vida precisa ser o quê? Um testemunho. Porque você vai estar levando água para um lugar de terra seca, para um lugar onde não se tem esperança.
E a palavra do Senhor está dizendo que aonde essa água chegar, vai ter água saudável. Vai transformar aquela água do rio que está morto em água saudável. E toda a criatura que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimos peixes por onde essas águas chegarem. Tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. O poder purificador, o poder que transforma, é Jesus, queridos. Jesus, queridos, Ele veio nas nossas vidas para trazer o quê? Vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida, e deu vida para nós em abundância. E essa abundância que nós recebemos, queridos, nós precisamos passar para outras pessoas. Passamos por tribulações, mas o Senhor continua conosco. A Bíblia diz que é nas tribulações que nós somos o que? Consolados. As nossas tribulações, queridos, aqui nessa terra, a Bíblia diz que elas carregam eternos pesos de glória. Até nas dificuldades, queridos, o Senhor, Ele nos conforta. Até nas tribulações, elas produzem eternos pesos de glória com o Senhor. Então não fique triste. Continue buscando a Deus. Porque há esperança para o ferido. Há esperança para aqueles que têm Deus. Porque nós vivemos por fé. Vivemos com esperança e nós precisamos acreditar. Porque a última palavra vem de um Senhor. E esse rio, queridos, que nós andamos, começando do calcanhar, nós precisamos mergulhar e depender somente do Senhor. Porque Ele não nos abandonou, Ele continua conosco. O verso 10, a palavra de Deus diz: junto a Ele se acharão pescadores, desde o Engade, do Enguede até o Englaim, haverá lugar para que estendam as suas redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, serão como peixes do mar grande, em multidão excessiva. Aonde o Espírito Santo de Deus, Ele passa, queridos, Ele traz o que? Vida. Aonde o Espírito Santo de Deus passa, a esperança. Por isso que nós não podemos perder a nossa esperança. Devemos continuar buscando. Senhor, qual é a tua vontade? A tua vontade, Pai, ela é boa. A tua vontade é perfeita, é agradável. Eu quero estar perto do Senhor. Porque nós imaginamos tantas coisas, queridos. Mas observa que tudo que nós imaginamos, nada é aquilo que acontece. Porque a resposta certa, a Bíblia diz que ela vem da boca do Senhor. E quando nós passamos por tribulações, nós pensamos 1000 coisas, a nossa cabeça fica 1000. Mas a resposta certa vem de Deus. Por isso que nós precisamos nos deleitar no Senhor. Por isso que nós precisamos buscar o que? A luz do Senhor para guiar o que? Os nossos caminhos. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que nós possamos andar, pedir a luz. Senhor, mostra-me o caminho, mostra-me a tua luz para eu andar nela. Andar na luz do Senhor, queridos, é andar na sua presença. E o verso 11, queridos, ele nos chama a atenção aqui, ó. O verso 11 ele diz: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Os seus charcos é aqueles pontos de água
que ficam soltos ali, que a água não é corrente. São pessoas, queridos, que recebem os dons espirituais de Deus e não levam a sério, acaba morrendo, acaba sendo desprezado. Por quê? Jesus disse em João capítulo 15: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas aquele que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em toda a palavra, queridos, que Jesus falou, tem sempre uma advertência. E a advertência é esse verso 11 aqui desse texto: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. A água salgada não presta, ela não tem vida. Então nós precisamos ser o quê? Sábios quando a gente receber algo do Senhor, entender aquele propósito de fazer conforme o Senhor nos chamou, dar fruto. O Senhor nos chamou para frutificar. O Senhor nos chamou para andar na sua presença, como Ele disse com Abraão lá em Gênesis capítulo 17: seja fiel e ande na minha presença. Observa que Abraão já estava com 100 anos e ainda não tinha o seu filho, estava com 99. E antes da promessa, o Senhor chama a atenção dele: ande na minha presença, sede perfeito. Logo depois, o Senhor fez a aliança com Abraão, mandou circuncidar, se purificar todos os homens que andavam com ele. Depois dessa aliança, o anjo veio e falou assim: agora você vai ter o seu filho. Então, queridos, a promessa ela vem para nós, mas o Senhor quer nos purificar primeiro. Ele quer limpar primeiro. Por isso que essa água que sai do rio, que sai do trono, é derramada e nós somos convidados ao quê? A entrar, a mergulhar nesse rio, que começa pelos artelhos, vai para os joelhos, depois surge para o lombo e depois você vai mergulhar porque não dá para atravessar. Somente a nado é andar nas profundezas do Espírito Santo. E o verso 12, o último verso, ele diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Observa que esse texto, ele começa com uma visão lá da Babilônia, lá onde o povo estava, e ele termina onde? Termina com a vinda de Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, quando Jesus ele já vem para buscar a sua igreja, que ele está dizendo: as folhas dessas árvores não fenecerão, ou seja, a folha não vai morrer, mas o fruto, ele vai dar o quê? Aquela árvore vai produzir o quê? Um fruto por mês para alimentar o seu povo. Não vai faltar alimento. A árvore vai dar o seu fruto, mas a folha também não vai morrer, porque ela vai servir de quê? De alimento para o seu povo. Apocalipse, coloca aí meu filho, Apocalipse capítulo 22, é esse mesmo texto aqui do capítulo 12, que é o dia que Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Olha o que o apóstolo João escreveu: ele me mostrou um rio de águas da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Coloca mais um aí meu filho. No meio da sua praça, de uma ou de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando
o seu fruto uma vez por mês, e as suas folhas da árvore serão para cura. O fruto para alimentar, e as folhas das árvores para ser o remédio para as nossas vidas. Então, o nosso alimento, queridos, ele está no Senhor. A cura também está no Senhor. Por isso que nós precisamos depender de Deus para todas as coisas. As nossas forças não podem nada, mas o Senhor colocou em nós a dependência dEle. Ele colocou em nós a fé, para que nós possamos depender a Ele. Por isso que Ele disse: clama a mim na angústia, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Então o Senhor tem coisas ocultas para resolver, para revelar através de nós. E precisamos o quê? Frutificar nesse rio, no rio de águas cristalinas. Andar um côvado, andar 1000, andar 2000, andar 3000, andar 4000, andar 5000, até nós mergulharmos no rio. Todos nós temos acesso ao rio. Quando o apóstolo Paulo, ele fala para aqueles amigos, para não se embriagar com o vinho, mas para que sejam cheios do Espírito Santo, é esse rio aqui que ele nos mostra para navegarmos. Se for preciso, ande 1000 côvados, depois mais 1000, queridos, para mergulhar, para depender do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Que a nossa vida cotidiana tem que ser uma vida o quê? Frutífica. Uma vida que cresce no conhecimento. Porque o Senhor nos chamou para ser instrumento do seu reino. E para isso, queridos, é necessário que nós busquemos cada vez mais a Deus. Frutificar, curar aqui na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Nós somos cristãos, queridos, independente de aonde nós estivermos. Tem gente que é só crente só na igreja, em casa não é. No trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Na escola, ele se esconde. Tem gente que é de todo jeito. Mas quando Paulo, ele escreve, ele disse: nós somos as cartas abertas. Então a carta aberta, o Espírito Santo já colocou em nós. Aonde nós chegarmos, nós temos que mostrar a nossa identidade. Porque a nossa identidade, queridos, ela não é da terra, ela é do céu. Porque o Senhor, Ele está conosco todos os dias. Ele vê tudo o que acontece, as nossas alegrias Ele está, as nossas tristezas também Ele está conosco. Ele nos escolheu, foi Ele que nos escolheu, não foi nós. Se fosse nós seríamos o que? Seletivos. Vou escolher aquele, pelo que nós conhecemos. Mas o Senhor, Ele conhece cada um melhor do que eu. E o Senhor escolheu você porque Ele viu qualidades em você que agradou a Ele. Então cada um tem uma qualidade especial, peculiar. A Bíblia usa esse termo, peculiar, diferente. Não somos iguais. Tem gente que fala: não, somos todo mundo igual. Não. Tem um texto que lá em Malaquias capítulo 3, acho que é verso 17. Coloca aí, meu filho. Malaquias capítulo 3. O Senhor fala assim: então vocês vão ver a diferença. Cadê? Malaquias capítulo 3, verso 17. Então ele diz: vocês vão ver a diferença daquele que serve. Olha aqui, é o que ele diz: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que serve. Eles serão para mim
particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um pai poupa o seu filho que serve. Coloca o próximo aí. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Às vezes nós olhamos e achamos que o ímpio é melhor do que nós. A vida dele é melhor do que a nossa. Não devemos fazer isso. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos poupa. Ele diz: vocês vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, porque eu vou guardar você como um homem guarda o seu filho, como um homem protege. Então o Senhor, Ele tem promessa para cada um de nós, queridos. Que nós possamos entender essa mensagem, pedir orientação ao Espírito Santo para Ele nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Porque o Senhor é bom, Ele só quer o melhor para nós. O Senhor está à disposição para que nós venhamos clamar a Ele, para Ele responder a nós. E esse texto ele diz: olha, eles vão ver a diferença entre o perverso e o justo, o que serve e o que não serve. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Que nós possamos mergulhar na árvore do Espírito, mergulhar nesse rio de vida que flui do trono de Deus. O rio que sai do trono de Deus, ele vai aumentando até se tornar águas profundas, queridos, trazendo vida por onde passa. Esse rio simboliza a presença do Espírito Santo fluindo para transformar e restaurar as nossas vidas. Querido Deus, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença para sermos, ó Deus, usados pelo Teu Espírito Santo. Tu sabes, ó Deus, Tu conheces os nossos corações e nós precisamos cada vez mais depender do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós dependemos de Ti, Senhor. Cada um, Senhor, que veio a esse lugar dessa noite, Pai, veio buscar uma palavra Tua. Por isso, Senhor Jesus, traz, Senhor, o Teu alimento, traz, Senhor, o Teu refrigério, traz esperança, Pai, aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, receber de Ti, meu Deus, as petições que nós colocamos diante do Senhor. Pai Santo e Deus amado, vem trazer cura interior, vem trazer cura, meu Deus, para os nossos corações, Senhor Jesus. Vem nos ensinar a andar, Senhor, na Tua santidade. Vem nos ensinar, Pai, a esperar em Ti. Que o tempo certo, que o Senhor nunca chega atrasado, Pai. Como aconteceu com Lázaro, que já fazia, Senhor, 4 dias. E o Senhor falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Nessa noite, Pai, nós colocamos os nossos corações na Tua presença. Fala conosco, Senhor Jesus. Nos enche, Senhor, da Tua graça. Ó Espírito Santo, nos guia, Senhor. Nos guia, Pai, pelas Tuas santas veredas, como desse rio que o Senhor mostrou ao profeta Ezequiel. Nos faz andar nessas águas profundas para dependermos de Ti. Assim, Pai Santo, nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos?